Gui, você tá me ouvindo? Alô? Já? Tá me escutando? Oi, você tá me ouvindo? Tô sim. Alô, tá me ouvindo? Oi? Gui? Só um minutinho. Aí, Oi, Gui, você tá me ouvindo? peraí, deixa eu pegar o fone. Alô? Tá me ouvindo? Oi, eu tô. Pode Gui, só deixa eu falar. fazer uma pergunta rapidinho. É porque eu nunca apresentei pelo Google Meet. Uhum. Pra você, o que que aparece da minha tela agora? Tá, eu vou mandar até um print pra você no Whats daqui a pouco. Peraí. Mas é o seguinte, tá apresentando o seu PowerPoint em cima e embaixo tá a janelinha Mesmo. com o seu rosto. Ah, A tá. gente. Mesmo se eu mudar de link, por exemplo, agora eu tô com o WhatsApp aberto, fica aparecendo a aula. A aula. A aula e você. Ah, tá. Tá Tá bom bom? então. Você Beleza, pôs Gui. aí, compartilhou sua janela, né? Isso. Só a Ah, janela. Então tá bom. beleza, então. Bom, aí a galera vai pedindo, se autoriza para entrar, mesmo esquema. Sim, vou mandar lá para eles o link já. Tá bom, então, beleza. Tá? Falou, então. Obrigada, Gui. Nada, tchau, tchau. Precisar, pode mandar Tchau, mensagem. tchau. Oi, gente, vocês estão me ouvindo? Eu vou esperar mais uma galera entrar, assim, vou dar uns 5 minutinhos para vocês. Aí a gente já começa, tá bom? Gente, será que mais gente vai entrar? Será que não? Como que tava nas outras aulas? Vocês acham melhor esperar? Vocês querem que comece logo pra gente terminar logo? Na outra tinha umas 20 pessoas. Ah, então beleza, eu vou esperar mais um pouquinho. Deixar o pessoal ir no banheiro. Aí, tem gente chegando.
Tá aparecendo para vocês bonitinho o PowerPoint? Eu tava no PDF, eu mudei, que eu acho que o PowerPoint fica melhor. Pega a tela inteira para vocês verem. Ó, vou dar mais uns minutinhos aí, então, mas eu já vou começando a conversar com vocês. Por favor, sintam-se à vontade para abrir o microfone a hora que vocês quiserem para perguntar, para mandar mensagem no chat. Enfim, como professor, a gente está sempre acostumado a estar ali na sala com todo mundo na frente, e agora eu estou aqui olhando só para a fotinho de vocês, né? É estranho, a gente se sente um pouco sozinha aqui desse lado, então podem falar à vontade quando vocês tiverem dúvidas, tá bom? Meu nome é Jéssica, e a gente vai ver um pouco uma revisão assim, bem rapidinha, bem corridinha, da parte de português, sobre gramática, literatura e interpretação de texto. É 1h30 só de aula, então assim, não vou tentar não falar um monte de coisa para vocês, porque não acho que é a hora de vocês aprenderem coisas novas, é hora de vocês relembrarem o que vocês já sabem, tá? Então, assim, primeira dica que eu queria dar para vocês, se eu falar alguma coisa aqui, que você fala, nossa, não faço ideia do que é isso, nunca vi isso na minha vida, não se desespere, tá? Não precisa correr para aprender tudo hoje, não precisa, nossa senhora, não precisa achar que vocês precisam sair dessa aula sabendo decor tudo que eu falei, tá? Fiquem tranquilos, a gente vai relembrar, a gente vai conversando. Podem me perguntar o que vocês quiserem em qualquer momento, tá bom? E vamos tranquilos. Eu sei que esse ano que passou foi bem complicado, mas nem consigo imaginar, na verdade, como vocês devem estar para essa prova amanhã e as próximas que vão vir, mas sim, vão tranquilos. Vocês já aprenderam tudo que tinham para aprender, agora a gente só vai revisar algumas coisas, beleza? Ainda tem gente chegando, então vou falar de novo. Abram o microfone para falar a hora que vocês quiserem, mandem pergunta aqui no chat a hora que vocês quiserem, que eu vou respondendo para vocês, tá bom? E os slides eu vou mandar depois no grupo, então fica tranquilo que vocês vão ter acesso aos slides, tá? Então, bom, vamos começar. Coloquei esse meme aqui, professor, que vai cair na prova, lágrimas. Não vai cair lágrimas, porque vocês vão estar preparadinhos para todas as provas e vamos que vamos. Sobre a prova de português da Unicamp, tá? São 12 questões. Eram mais questões, mas eles reduziram algumas questões esse ano, né? Foram bondosos aí um pouquinho com a gente. Então, são 12 questões da parte de português, dividido em gramática, interpretação de texto e literatura. E dentro dessas 12 questões também estão as questões dos livros, né, das leituras obrigatórias, que a gente vai passar por elas ainda. Tá bom? Isso na primeira fase. Eu vou falar para vocês só sobre a primeira fase hoje. Modo de correção da Unicamp, acho que é importante lembrar, às vezes muitas pessoas não sabem, mas a Unicamp, graças a Deus, o modo de correção delas todas as questões têm o mesmo peso, não é igual ao Enem, né? O Enem tem aquela que tem as questões mais difíceis, valem mais do que as mais fáceis, enfim. Na Unicamp não, tá tranquilo. Opa, peraí que tem gente chegando. Então pronto. Vou repetir rapidinho aqui o que eu falei. A gente vai falar sobre a prova de língua portuguesa, gramática, interpretação de texto e literatura da primeira fase da Unicamp, 12 questões, envolvendo esse triângulo de gramática, interpretação de texto e literatura. Na Unicamp, todas as questões têm o mesmo peso, tá? Então, assim, diquinha preciosa da tia para vocês. Deixe as questões mais trabalhosas para responder no final. Então, assim, passou em uma questão, leu a questão, você não faz ideia do que quer dizer aquela questão, pule e vai para a próxima, tá? Deixa um círculozinho nela, anota ali no cantinho o número dela para você poder voltar nela depois, mas, assim, vai matando o que você sabe. Óbvio que você não vai pular todas, né? Não sei nada da prova, pulei a prova inteira. Não, vai ali devagarzinho. Se você vê que você está perdendo muito tempo naquela questão, pula para a próxima, deixa ela anotadinho, escreve o número dela ali no cantinho da folha, para você saber onde voltar depois,
tá? Mas se garanta nas que você sabe, porque todas têm o mesmo peso. E umas são mais fáceis do que as outras. Beleza? Assuntos recorrentes na Unicamp. Figuras de linguagem, acho que vocês devem lembrar, né? Quando metáfora, metonímia, hipérbole, enfim. Eu deixei esse linkzinho para vocês aqui, depois vocês podem acessar, porque são muitas as figuras de linguagem, eu não vou conseguir passar por elas todas agora. Então, depois, se vocês quiserem bater o olho, não precisa ser hoje, até para as outras provas, fica aí a dica para vocês. Esse é um site bem legal, bem didático, bem rapidinho. Formação de palavras, a gente vai falar um pouquinho sobre, tá? Níveis de linguagem, a gente vai falar um pouquinho sobre também, que nada mais é do que a gente pensar lá no português da norma padrão, no português culto, no português popular, essas variedades de linguagem. Orações coordenadas, a gente vai passar um pouquinho por elas hoje também. Orações subordinadas adverbiais, classes de palavras, principalmente pronome e advérbio, mas as classes de palavras são aquelas 10, né? Substantivo, adjetivo, numeral, artigo, pronome, advérbio, interjeição, conjunção. Faltaram 2, que eu não lembro agora. Enfim, depois eu falo para vocês certinho, mas são as 10 classes de palavras. Eu coloquei aqui também um linkzinho para vocês verem, né? Deixa eu já ver aqui, que aí eu falo para vocês as que eu não tô lembrando. É substantivo, artigo, adjetivo, pronome, numeral, verbo, advérbio, preposição, conjunção e interjeição. Beleza? Então, tá o linkzinho para vocês entrarem depois. Ai, não lembro de alguma. Se quiser abrir o microfone e me perguntar, pode perguntar. Mas tá aí o linkzinho para vocês entrarem também. E um link para vocês acessarem também os pronomes, que são muito recorrentes em vários vestibulares também. São vários os pronomes. A gente tem os pronomes pessoais, né? Eu, ele, eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas. Os pronomes de tratamento, pronomes interrogativos. Enfim, tem aí o link para vocês verem, porque, de novo, infelizmente, não vai dar tempo de eu passar por tudo agora. E principal, interpretação de texto literário em prosa, verso e jornalístico. Beleza? Outros assuntos recorrentes na Unicamp, na literatura: barroco, arcadismo, humanismo, simbolismo, parnasianismo, modernismo e vanguardas europeias. Não vou conseguir passar por todos eles, tá? Mas cai principalmente os livros. Cai principalmente essas questões abordadas a partir das obras literárias. Tá? E eu fiz uma listinha aqui das obras literárias para vocês verem. A Unicamp também foi bem boazinha com a gente e eliminou algumas obras, deixou só essas. Eu deixei aqui também um outro link, eu tô cheia de link para vocês. Um outro link, recomendo muito esse site, de novo, não para a prova de amanhã, porque eu sei que não vai dar tempo. Vocês vão dormir assim que desligar essa aula, né? Espero. Torço para que vocês possam ir dormir assim que desligar essa aula, para vocês descansarem para amanhã. Mas tem esse linkzinho aqui que eu acho que é bem útil para quando chegar a segunda fase. Essa professora é uma professora que eu gosto muito e ela tem vídeo de todas as obras. Vídeo de todas as obras, assim, ajuda muito agora nesse momento que não deu tempo de ler, não li, enfim. Então a gente tem os sonetos de Camões, é uma lista selecionada pela Unicamp. Eu coloquei aqui também o link para vocês dos sonetos selecionados, mas não acho que vai ser tão útil nesse momento. Mas, enfim, está aí. O álbum Sobrevivendo ao Inferno, do Racionais. O Espelho, de Machado de Assis. O Marinheiro, de Fernando Pessoa. A Falência, da Júlia Lopes de Almeida. O Ateneu, do Raul Pompeia. E o Sermão de Quarta-feira de Cinzas, do Padre Antônio Vieira. Não vou conseguir, de novo, passar por eles, mas fica a dica aí para vocês, para a segunda fase, principalmente, tá bom? Então, eu preparei como que vai funcionar. Eu preparei aqui as questões para gente ir trabalhando juntos e tudo mais. Cadê aqui? Achei. E aí, a partir das questões, eu vou abordar com vocês, lembrar alguns temas, alguns tópicos, enfim, acho que é um jeito bem legal da gente trabalhar.
A Unicamp, ela não vai repetir. Então, assim, isso foi o que caiu na prova passada. Provavelmente não vai cair parecido nessa prova, mas dá para vocês terem uma ideia de como a Unicamp trabalha, e eu também vou dar algumas dicas para vocês, né? Então, questão 59. As palavras organizadas comunicam sempre alguma coisa que nos toca, porque obedece a certa ordem. Quando recebemos o impacto de uma produção literária, oral ou escrita, ele é devido à fusão inextricável da mensagem com a sua organização. Em palavras usuais, o conteúdo de uma obra literária só atua por causa da forma. Então, uma coisa importante para falar da Unicamp, a Unicamp é bem diferente do Enem, ela não tem textos grandes, textos muito longos, tá? Igual o Enem, ela é uma prova assim mais rápida, mas mais conteudista. O Enem é muito mais de interpretação de texto, a Unicamp é um pouco mais conteudista. Mas, enfim, sobre esse textinho, então, esse textinho da questão que a gente acabou de ler. O que quer dizer quando o conteúdo de uma obra literária só atua por causa da forma? Gente, de novo, podem abrir o microfone a hora que vocês quiserem para falar, tá? Quer dizer que um poema só é um poema e ele só causa aquele impacto na gente por causa da forma que ele está escrito. Bonitinho, em versos e tudo mais. Uma música, vamos pensar aqui no caso dos Racionais. Uma música, ela é uma obra literária, principalmente essas dos Racionais. E elas só atua da forma que ela atua porque ela tá naquele jeito, uma música. Naquele jeitinho, nos versos, nas estrofes, naquele ritmo pensado pelos autores. Se eu pegasse aquela música e fosse apenas ler em prosa, quando a gente fala ler em prosa é um texto normal, corridinho, né? Se eu fosse pegar essa música e contar a mesma coisa em prosa, talvez ela não tivesse o mesmo efeito, certo? Então, um poema, ele só tem o efeito que ele tem em quem lê, porque ele tá daquela forma. Ok, então, uma olhadinha na capa aí do álbum, o que a gente tem? A gente tem o Salmo 23, né? Refrigere minha alma e guia-me pelo caminho da justiça. Sobrevivendo ao inferno, todas as músicas, e ali embaixo tem um outro salmo. E mesmo que eu ande no vale da sombra e da noite, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. E o que a gente tem de fundo? A gente tem uma cruz em cima e uma pessoa segurando uma arma na mão. É isso que a gente tem. Então, vamos ver o que a questão quer. A obra Sobrevivendo ao Inferno, do grupo Racionais MCs, é composta pelas canções e pelo projeto editorial da capa e contracapa do CD. Então, é o que o Antônio Cândido falou nesse trechinho. O conteúdo de uma obra literária só atua por causa da forma dele. Então, ele só dá certo, ele só atinge o que ele quer por causa da forma dele. No caso do Racionais, é a música, são as canções e o projeto editorial da capa também. Tudo ali é pensado para atingir a gente de certa forma. Bom, nesse projeto editorial encontram-se elementos visuais e verbais que estabelecem um jogo de formas e sentidos. Com base na afirmação de Antônio Cândido, é correto afirmar que a organização desses elementos... Opa, passei aqui sem querer. Que a organização desses elementos... Que elementos? As músicas, a capa, o que está escrito na capa, o que está desenhado na capa. Enfim, é correto afirmar que a organização desses elementos, o quê? E eu vou pedir para vocês encarecidamente, depois que eu ler as alternativas, abrirem o microfone para falarem comigo, tá? Então, é correto afirmar que a organização desses elementos produz uma simetria entre som e sentido, sendo que tal simetria indica que os símbolos religiosos são uma resposta à violência? Ou configura um sistema de oposições, uma vez que imagens e palavras estabelecem tensões materiais e espirituais, constitutivas do sentido das canções. C. Configura uma sintaxe poética de ordem espiritual. Essa sintaxe espelha o caos e as injustiças vividos na periferia das grandes cidades. D. Produz uma lógica poética racional. Essa lógica se explicita na vitória do crime sobre a visão de mundo presente nos versículos bíblicos transcritos. Tá. E aí? Professor, seria a letra A? Vamos lá, segura aí. Por que letra A?
Porque o texto fala, né, que a forma, o conteúdo da obra literária, a sua forma traz o sentido, né, da capa do CD, né? Tá. Então, segura essa resposta aí. Vamos ver quem mais tem mais coisa para falar. Tem mais? Professora, eu fico com a B porque tudo ali é oposto, né? A religião, ela trata sobre a paz e tudo mais, enquanto o crime, ele é muito violento. Então, eu acho que ele configura um sistema de oposições. Interessante. A gente já tem outra ideia aqui, então segura aí todo mundo a resposta. Tudo muito bem colocado. Vamos lá, alguém mais? Professora, você consegue ler o chat? Consigo, peraí. Ah, tá, aqui. C, acho que C também. Eu iria na C. Por quê? Podem escrever no chat se não quiserem abrir o microfone. Por que vocês iriam na C? Gostei, também acho a palavra sintaxe bonita. Tá, então, ó, vamos lá. Por que não poderia ser a letra D? Né? A gente vai explicar aqui primeiro por que não poderia ser. Produz uma lógica poética racional. Essa lógica se explicita na vitória do crime sobre a visão de mundo presente nos versículos bíblicos transcritos, né? Nos versículos bíblicos transcritos não fala sobre a vitória do crime, né? E a vitória do crime sobre a visão de mundo presente nos versículos transcritos é muito subjetivo de quem acredita em quem, enfim. Não poderia ser a C também. Por quê? Apesar da palavra sintaxe ser bonita, ó, vamos ler. Configura uma sintaxe poética de ordem espiritual. Essa sintaxe espelha o caos e as injustiças vividos nas periferias das grandes cidades. Tudo bem, a gente tem ali a arma, a gente sabe como acontece, né? Como é a questão da violência e do caos e das injustiças, mas essa alternativa não fala nada sobre os salmos. Que o Salmo 23 é uma das músicas principais, né? Não fala nada sobre esses salmos que estão escritos na capa. Por que não pode ser a A também? Ó, produz uma simetria entre som e sentido, sendo que tal simetria indica que os símbolos religiosos são uma resposta à violência. Não necessariamente. Tem essa relação entre som e sentido, com certeza, mas não tem nada ali que indique pra gente que os símbolos religiosos são uma resposta à violência, né? A gente tem ali só em oposição o salmo e a pessoa segurando uma arma. Então, não tá falando que um necessariamente é em resposta ao outro. Por que é a B? Quem falou a B aí acertou. Configura um sistema de oposições, uma vez que imagens e palavras estabelecem tensões materiais e espirituais, constitutivas do sentido das canções. Então, é exatamente uma oposição. A gente tem ali um salmo, que vem da Bíblia, enfim, lembra a gente de todas as questões religiosas e tudo mais, a fé, paz, enfim, e uma pessoa segurando uma arma que vai totalmente contra, né, a violência e vai totalmente contra a ideia que as religiões pregam, né, hoje, assim. Não vou entrar nessa questão, mas é exatamente isso, uma oposição. Então, imagens e palavras estabelecem tensões materiais e espirituais. Então, os salmos são palavras, né, e
tem ali o cara segurando a arma e o salmo com a arma estabelece uma tensão material e espiritual. Então, uma tensão material entre a arma com a questão espiritual da religião. Né? Ficou claro para vocês? Alguma dúvida? Alguém não entendeu por que seria B e não seria as outras? Não? Tudo certo? Então tá bom. Então vamos continuar aqui. No conto O Espelho, aqui já é uma questão que vai cair, que envolve uma obra, né, selecionada. Eu pulei várias questões da prova, tanto porque eu achei que não ia dar tempo, quanto porque é de livros que não estão mais na lista de obras exigidas. Então, não teria sentido trabalhar com vocês essa questão. No conto O Espelho, de Machado de Assis, o esboço de uma nova teoria sobre a dupla natureza da alma humana é apresentado por Jacobina. Então, é um esboço de uma teoria sobre a dupla natureza da alma humana. A personagem narra a situação em que se viu sozinha na casa da tia Marcolina. As horas batiam de século a século no velho relógio da sala, cuja pêndula, tic-tac, tic-tac, feria minha alma interior como um piparote contínuo da eternidade. Vamos lá. Dica. Dica porque quando eu prestei Unicamp, eu não tinha lido todas as obras, tá? Então, assim, eu sei que não deu tempo, eu sei que a maioria não leu todas as obras. Aí você vai lá, você se depara, você já começa assim, no conto O Espelho de Machado de Assis. Putz, não li essa obra, não deu tempo, eu vou pular para outra. Não pula, porque às vezes dá para você responder a questão mesmo sem saber bulhufas do que se trata o conto, tá? Do que se trata aquela obra. Então não pula. E a gente vai responder essa questão aqui sem fingir que a gente não leu. Vamos só para a interpretação de texto. Então, as horas batiam de século a século no velho relógio da sala, cuja pêndula, tic-tac, tic-tac, feriu minha alma interior como um piparote contínuo da eternidade. Considerando os indicadores da passagem do tempo na citação, é correto afirmar: A. O movimento oscilante do relógio expressa a duplicidade da alma interior. B. O som do velho relógio da sala materializa acusticamente a longevidade da alma interior. C. A sonoridade repetitiva do pêndulo intensifica as aflições da alma interior. D. O contínuo batimento das horas sugere o vigor da alma interior. Vocês não leram. Quem leu pode responder também. Mas quem não leu, tenta ver aí. O que vocês acham que é? É a letra C? Por que a letra C? Porque o próprio verso que está aí no enunciado fala que feria minha alma interior. Então, de certa forma, a pessoa está tendo uma aflição na alma interior, entendeu? Sim. Um bom pensamento. Mas vamos tentar relacionar ali com o primeiro também. O que tem ali no primeiro que você pode combinar com o segundo? No primeiro trechinho aqui, no conto, espelho e tudo mais. Vamos lá, eu vou dar uma dica. Eu frisei uma frase lá do primeiro trecho, Anderson. O esboço de uma nova teoria sobre a dupla natureza da alma humana. É um conflito que existe entre a alma interior e a alma exterior. E elas ficam em conflito. E você acha que é... Olha, professora, eu acho que é a letra A, porque ele, como eu posso dizer, ele deixa duplo o tic-tac ali, entende? Ele exagera ali no tic-tac. Então pode ser que eu não li, entendeu? Pode ser que ele esteja usando esse exagero de usar o tic-tac duas vezes como para representar a duplicidade da alma interior. Olha,
Gostei dessa resposta. Alguém mais? Faz sentido. Eu entendo que a C também faça sentido para quem não leu o conto. Faz total sentido. Mas vamos pensar que, além disso, o que essa questão... Vamos pensar nos dois trechos ali. No conto, Espelho de Machado de Assis, blá, 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 e o trecho que está entre aspas. No primeiro trecho, não se fala... Tipo assim, não, você não consegue pegar nada do primeiro trecho também. Na alternativa A, gente, eu tô tratando aqui como quem não leu o conto, tá? Para dar uma dica para vocês, para tentar aí fazer vocês pensarem de outro jeito. Na letra A, a gente fala sobre a duplicidade, que é o que tá falando aqui, ó. Ah, eu não consigo, sei lá. É o que tá falando aqui. A dupla natureza da alma. A dupla natureza da alma, a gente tem a questão do tic-tac ali, do pêndulo do relógio, então você casa os dois trechinhos. Certo? Fez sentido para vocês? Tá confuso, então vamos lá. É que eu vou usar o texto ainda para explicar melhor essa questão, mas aqui só tratando assim, para quem não leu. Se você não leu uma obra, então vamos tentar achar tudo que está no enunciado dentro das alternativas. Então, alternativa A. Tá falando sobre a duplicidade da alma. Tá falando sobre o pêndulo. A duplicidade falou ali no primeiro trechinho, a dupla natureza da alma humana. O pêndulo falou no trecho entre aspas. Tem a questão do tic-tac também, que alguém falou aqui. Tá, depois, é alternativa A, tá? Só para não gerar nenhuma... Não, gente, espera. Perdão. Perdão que eu tava olhando errado aqui. Não é alternativa A. Eu não vou conseguir explicar sem utilizar o texto, desculpa. É alternativa C. É alternativa C. Poderia ser também alternativa A. Então, o normal aqui seria você ficar em dúvida entre alternativa A e alternativa C. Alternativa B, não, porque não fala dessa questão da longevidade da alma. E a alternativa C também não fala sobre o vigor da alma. Então, a gente ficaria entre a alternativa A e a alternativa C, porque realmente a alternativa A ele fala sobre as aflições da alma, e na alternativa C ele fala sobre as aflições da alma, e na alternativa A a gente tem a questão do pêndulo e da duplicidade da alma interior. Eu ficaria em dúvida entre as duas, tá? Mas, agora, explicando certinho, né, considerando quem leu o trecho, por que seria a alternativa C? Porque no conto Espelho, Alferes, na solidão do sítio lá e tudo mais, ele vivencia um processo de desintegração da personalidade. Porque, assim, a contemplação e o reconhecimento do outro, enfim, tá lá na solidão do sítio, desaparece tanto a alma exterior quanto a alma interior dele. Então, assim, um silêncio vasto, enorme, infinito, faz essa passagem do tempo aí em todo o decorrer do conto. E o barulho do pêndulo acentua essa solidão. Nesse sítio vazio que ele tá, sozinho, enfim. As indagações e a consequente dissipação da alma interior é evidenciada pela questão do pêndulo. Então, essa história dele ficar sozinho ali no sítio e tudo mais, essa solidão. Daria para ficar em dúvida entre a e a C. Então, perdão aqui, desculpa para vocês, eu me confundi. Tem várias abas abertas aqui, a aba do chat, a aba da questão, a aba da explicação, enfim. Desculpa se ficou confuso. Ô, professora. Oi. Eu respondi a C porque eu cheguei a ler, né, a obra. Uhum. Então, eu lembro que ele tinha o tempo não passava cada vez ele ia ficando mais aflito, o tempo não passava, e isso gerava essa aflição da alma interior dentro dele. Entendeu? Exatamente. É essa questão mesmo da aflição do tempo não passar, de estar
sozinho ali, e o tic-tac do relógio vai evidenciar ainda mais essa lentidão do tempo, essa aflição da alma interior. Então, daria para ficar em dúvida entre A e a C, quem não leu a obra. E aí, a minha dica para aí, né? A Unicamp, ela sempre faz assim, ela sempre vai dar 4 alternativas para vocês, 2 é fácil de eliminar, 2 a gente fica em dúvida. E é isso, mas a resposta certa dessa daqui é a letra C, beleza? Então, vamos para a 63. Deixa eu ver se alguém mandou alguma coisa aqui no chat. Beleza. Professora. Oi. Um professor do centro de mídias, eu esqueci o nome dele, que ele sempre dizia que em vestibular sempre tem aquela questão que é 75% certa, aquela que é 125% certa e aquela que é 100% certa. Você não pode errar nessa, você tem que ir na que é 100% certa. Sim, exatamente. Então, assim, ela sempre vai dar, assim, geralmente 2 que você fica em dúvida. Você tem que ir naquela que é a mais, que você acha que é a mais certeira ali no momento. Gente, e geralmente uma coisa que eu sempre fazia, eu sempre assinalava uma, e aí depois eu ia reler a questão e achava que aquela estava errada e trocava. Todas as vezes que eu troquei, na maioria delas eu errei. Então, na primeira que você for, você fala, não, é Eu essa. também fiz muito isso. Exatamente. Na primeira que você for, você fala, é essa. Na primeira que você for, você não fica tentando... Óbvio, lê bastante, rabisca a prova, assinala, coloca X, faz anotação para você não se perder no seu raciocínio ali, mas não fica trocando. A primeira que você for, vai. Então, vamos lá. A 63. O poema abaixo vem impresso na orelha do livro Psiá, de Arnaldo Antunes. Psiá é feminino, de psiu, que serve para chamar a atenção de alguém ou para pedir silêncio. Eu berro as palavras no microfone, da mesma maneira com que as desenho com cuidado na página, para transformá-las em coisas, em vez de substituírem as coisas. Calos na língua, de calar. Alguma coisa entre a piscina e a pia, um hiato a menos. Tá. Na orelha do livro, Antunes apresenta ao leitor seu processo de criação poética. É correto dizer que o autor se propõe a revelar a primazia da comunicação oral sobre a escrita das palavras, discutir a flexão do gênero que torna a palavra psiá um substantivo, defender a conexão das palavras em coisas, a conversão das palavras em coisas, mudando o seu estatuto, ou explorar o poder de representação da interjeição exclamativa psiu. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Professora, eu descarto a B. Opa, você descartaria? A B. Por quê? Porque psiu, que eu me lembro, é uma interjeição, né? Sim. E não é você levando ela pro feminino que ela vira um substantivo. Eu acho que não seria nem um pouco B. Ok. Você pode... Professora. Oi. Eu acho que seja A. Ah. Porque, de certa forma, ele tá, tipo, dialogando com o leitor sobre no caso, a psia, né? Ele tá explicando, de certa forma, o que significa. Tudo bem. Mas eu acho assim, vamos fazer um pensamento. Ele tá falando, sim, sobre o psiu, sobre a psia, explicando o que significa, mas eu não acho que a gente pode falar que tem um diálogo ali com o leitor, porque é uma poesia, né? Então, ele só
dá informação para você, ele não espera nada de volta, ele não indaga o leitor a participar ali, ele só dá informação para você. Ele não cria esse ambiente onde você pode dialogar, onde ele quer que você dialogue com ele. Não. Ele só tá falando, só tá expressando aquilo. Ele não espera, ele nem pede uma resposta sua. Então, acho que por isso que a gente não pode falar que é um diálogo. Certo? Vamos lembrar que diálogo sempre envolve ali pelo menos duas pessoas, enfim. Acho que a gente não pode falar que é um diálogo. E ele também não trata sobre a questão oral, a comunicação oral, sobre a escrita das palavras. Ele está falando sobre a palavra em si. Ele não evidencia essa questão da palavra escrita, da palavra oralizada. Beleza? A B, falaram que não é. Realmente não é, porque só a palavra psil é uma interjeição, né? Vamos relembrar o que é interjeição. Tudo aquilo que expressa alguma, tipo, todo o som que a gente faz, por exemplo, bateu, chutou o dedinho na quina do móvel, ai, até ai, toma no cu, são interjeições. Ai, que dor, é uma interjeição. Meu Deus do céu, que dor. Nossa senhora, que dor. Tudo isso é uma interjeição. Tudo isso que a gente fala com a ideia de uma exclamação ali no final, né? Então, psil é uma interjeição também para chamar a atenção da pessoa. Psil, ei, você, ou... São interjeições para a gente chamar a atenção. E não é só colocando a palavra no feminino que ela vira um substantivo, realmente. E ele também nem fala em momento algum a palavra substantivo. Né? Ele só fala que psia é feminino de psil, mas ele não fala sobre substantivo. Pode falar quem está com o microfone aberto? Ô, professora, então seria a resposta correta D, porque, de certa forma, ele está explorando, né, a interjeição psil, né? Está explorando o contexto, né, dessa... Sim, calma. A gente ainda não falou sobre a C nem a D. Ele está explorando, sim, mas lembra do que foi falado aqui, que tem uma que vai ser 75% certa, mas tem aquela que é 100% certa? Tá. Ele está explorando a questão da interjeição psil, falando que ele berra as palavras no microfone da mesma forma com que ele desenha com cuidado na página. Então, isso quer dizer, a gente pode gritar psil para alguém ou mandar escrever em algum lugar, tipo no WhatsApp, você vai chamar lá o contatinho, né? Você manda assim, psil, oi sumida. E tem a mesma força, é isso que ele quer dizer. Mas ele não está falando exatamente sobre a representação, ele está mais falando sobre ela e como usar. Agora, alternativa C. Olha lá. Defende a conversão das palavras em coisas, mudando o seu estatuto. Olha aqui o que ele fala. Eu berro as palavras no microfone da mesma maneira com que as desenho com cuidado na página, para transformá-las em coisas, em vez de substituírem as coisas. Exatamente ali o que ele falou. Alternativa. Defende a conversão das palavras em coisas. Então, ele berra as palavras no microfone da mesma forma que desenha as palavras numa página, com cuidado, para transformá-las em coisas, em vez de substituírem as coisas. Certo? Está ali, bem certinho escrito. Daria, se você não prestar muita atenção, né, a chance de você assinalar a D é muito grande. Sim, exatamente. Então, é aquilo que eu falei, a gente sempre elimina duas primeiras. Então, ele não fala em nenhum momento sobre essa questão, sobre a comunicação oral e a escrita. Ele fala, assim, aqui, que ele berra as palavras no microfone da mesma forma com que ele desenha com cuidado na página, mas esse não é o foco dele, né? Ele usa isso só para exemplificar essa transformação das palavras em coisas. Ele não trabalha ali ao longo sobre essa questão. A flexão de gênero, ele comenta ali no comecinho, psia é feminino de psil, só que o foco dele é falar sobre o psil. Em nenhum momento ele fala sobre substantivo nem nada. Então, você fica em dúvida entre a C e a D. Aí, você vai na D, tá, beleza. Ele fala sobre o poder da interjeição psil ali e tudo mais, mas a C tá exatamente o que ele falou ali no poema. A conversão das palavras em coisas, para transformá-las em coisas em vez de substituírem as coisas. Então, assim, exatamente o que tá falando ali. Gente, não tenham medo de riscar, tá?
vai sublinhando, lê a alternativa, volta a ler. O que eu gosto de fazer? Eu gosto sempre de ler o enunciado primeiro, antes de ler o texto. Porque daí eu sei mais ou menos o que eu vou procurar no texto. Esse é um texto pequeno, mas em outros dá pra gente sempre ler o enunciado primeiro. Tá? Ficou alguma dúvida? Mudando o seu estatuto, vou explicar, peraí. Também tô na C. Peraí que eu tô lendo o que vocês falaram. Vou na C também. Gente, eu tô me sentindo blogueira fazendo live. Sabe quando blogueira faz live, que fica lendo os comentários? Tô me sentindo aqui. Mas parece que tá óbvio, então não confio. Mas vai com calma. Nisso, quando parece que tá óbvio. Eu sei que às vezes a gente fica com dúvida, enfim. Mas lê uma vez, lê outra vez, vai sempre riscando. Então, assim, viu uma palavra ali, por exemplo, nessa daqui. Deixa eu voltar lá. Nessa daqui. Viu a palavra ali, revela a primazia da comunicação, ele não revela nada, ele só discorre sobre, ele não revela nada. Então, cancela ali, revela a primazia. Discutir a flexão de gênero que torna a palavra psiá um substantivo, em nenhum momento ele falou sobre substantivo ou sobre transformar a palavra psiá em substantivo. Risca ali o substantivo. Faz tipo um tracinho em cima ali. Que aí você já nem volta para essas alternativas, já vai riscando o que você tem certeza que não é. Defende a conversão das palavras em coisa, mudando o seu estatuto? Ele fala isso, né? Transformá-las em coisas, deixa essa questão de lado aí na dúvida. Explora o poder da representação da interjeição exclamativa psil. Tá, ele fala sobre isso, mas a C ainda parece mais certa, porque ele exatamente o que ele falou ali. Mudar o estatuto da palavra, mudar o estatuto de alguma coisa, é fazer qualquer tipo de mudança permanente, por assim dizer. Então, vamos, por exemplo, pensar aí, sei lá, o Estatuto da Criança e do Adolescente, né, o ECA, pensando aí no Estatuto. Se a gente fizer alguma mudança nele, é mudar alguma regra, mudar alguma questão ali, algum artigo, enfim, dentro do Estatuto. Então, fazer alguma mudança. Essa mudança de estatuto que ele fala aqui é um negócio mais poético. Então, é transformar as palavras em coisas, uma coisa física, né? A palavra é uma coisa física ali, o psil. É transformar o psil numa coisa física que vai chamar a pessoa, e não só para substituir o nome dela, por exemplo. É uma coisa mais poética, assim. Mas é uma mudança de estatuto, uma mudança na característica ali, uma mudança permanente em alguma coisa. Entendeu? Beleza. Qualquer dúvida vocês podem falar, que eu volto. Vamos seguir aqui. Esse é legal. Questão 64. Então, vamos lá. Esse aqui é 2 textos que você vai ter que relacionar. Vamos ler o que a questão pede primeiro. Embora os 2 textos tratem do termo maratonar a partir de perspectivas distintas, é possível afirmar que o texto 2 retoma aspectos apresentados no texto 1. Vamos ver, então, sobre o que trata. A gente já sabe que vai ter a palavra maratonar. Texto 1. Os idiomas e suas regras são coisas vivas, que vão se modificando de maneira dinâmica, de acordo com o momento em que a sociedade vive. Um exemplo disso é a adoção do termo maratonar, quando os telespectadores podem assistir a vários ou a todos os episódios de uma série de uma só vez. Contudo, ao que parece, a plataforma Netflix não quer mais estar associada à maratona de séries. A maior razão seria a tendência atual que os gigantes da tecnologia têm seguido para evitar consumo excessivo e melhorar a saúde dos usuários. Beleza? Esse é o texto 1, tá falando sobre a questão de maratonar séries. Texto 2 é uma charge. Então, a menininha tá ali assistindo. Acabei de maratonar uma série, vó. Maratonou? Sou do tempo em que maratona significava prova de resistência e esforço físico, e não ficar o dia todo no sofá vendo TV. Então, ok, a gente já tem ali no texto 2, que a avó traz a ideia de maratona daquela prova física, sabe? Maratona que você corre tantos metros, anda tantos metros de bicicleta, nada. Então, essa é a ideia de maratona que a avó tem. E agora, para a menina, para nossa geração, maratona é ficar sentada em frente ao sofá vendo TV. Então, a gente pegou essa ideia aqui, tá? Embora os 2 textos tratem... Professora? Oi?
Só uma correção rapidinho. Maratona é só corrida. O que tem bicicleta e água é triatlo. Verdade. Verdade, gente, perdão. Não sou adepta aqui dos exercícios físicos, então corrigindo, maratona é só corrida. Então, ainda assim, corrida é uma prova de resistência e esforço físico. Embora os dois textos tratem do termo maratonar a partir de perspectivas distintas, é possível afirmar que o texto 2 retoma aspectos apresentados no texto 1. Por quê? A. Esclarece o significado do neologismo maratonar, com o esforço físico exaustivo derivado de maratona. Deprecia a definição de maratona como ação contínua de superação de dificuldades e melhoria de saúde. Reflete sobre o impacto que a falta de exercícios físicos e permanência em casa provocam na saúde. Menospreza o uso do termo maratonar relacionado ao estilo de vida sedentário, antagônico à maratona. Então, o texto 2 retoma aspectos apresentados no texto 1. Por quê? Eu descarto a A, porque nenhum dos textos, nenhum nem o 2, esclarece nenhum significado de maratonar. Eu elimino a B também, porque nenhum deles deprecia a definição de maratona. Nenhum deles está falando que maratona é ruim, entende? Exatamente. Professor, eu, na minha opinião, não sei se está certo ou não, eu acho que é a D, porque ele está falando que o termo maratonar está sendo confundido muito com o termo maratona, que antigamente que tem um significado de corrida, de exercício físico. Maratonar não tem nada a ver com maratona, né? Tem um outro significado. Isso. O que mais? Aqui vocês estão falando que é a D nos comentários. Então é isso, gente. É a D realmente, ó. Esclarece o significado. Vamos lá na A. Esclarece o significado de neologismo maratonar como esforço físico, derivado de maratona. O texto 2, em relação ao texto 1, ele não esclarece nenhum significado do neologismo. Ele não trata disso. Deprecia a definição de maratona como ação contínua da superação de dificuldades e melhoria da saúde. Não, muito pelo contrário, né? A avó reclama da neta usar maratona para ver série. Ela fala, sou do tempo em que maratona significava prova de resistência e esforço físico, e não ficar o dia todo vendo no sofá. Então, ela faz exatamente o contrário. Ela deprecia a definição de maratona como maratonar séries e ficar o dia inteiro no sofá. A C, reflete sobre o impacto que a falta de exercícios físicos e a permanência em casa provocam na saúde. Não, ele não reflete sobre esse impacto. Ali no texto 1, ele comenta ali no finalzinho, né, que a maior razão seria a tendência atual que os gigantes da tecnologia têm seguido para evitar o consumo excessivo e melhorar a saúde dos usuários. Mas é só, e não é nem de exercício físico que ele fala, né? Ele fala sobre o consumo excessivo de telas e da saúde. Ele não fala de exercício físico e permanência em casa. A gente vai na D, então. Menospreza o uso do termo maratonar relacionado a um estilo de vida sedentário antagônico à maratona. Então, o texto 2 retoma aspectos apresentados no texto 1, porque menospreza o uso do termo maratonar, que é o que a avó faz exatamente no último quadrinho. A avó menospreza o uso do termo maratonar relacionado a um estilo de vida sedentário, que é ficar sentado em frente à TV por horas, vendo série, enfim, a gente geralmente faz maratona de série, né? Antagônico quer dizer que é oposto, né? Então, maratona, oposto a maratonar. Beleza? Entenderam? Tá bom, ninguém falou nada, vou concluir que vocês entenderam e vamos para a próxima. Ó, aqui, a gente tem um texto, né? Lembra que eu falei que a Unicamp, ela não é, deixa eu ver que oração. A Unicamp, ela não é uma prova, assim, com os textos tão extensos igual o Enem. Mas ela tem alguns textos, mas, ó, esse texto, para responder questão 65 e 66, e as questões são curtíssimas, tá? Então, vamos lá ler as duas questões. Tá.
A 65, considerando a matéria apresentada no jornal, o uso da conjunção adversativa, seguida da expressão a boa notícia, permite ao jornalista. Aí você já fica de olho, vou ter que prestar atenção nesse uso da conjunção adversativa. Tá. Questão 66. Para se referir às matérias jornalísticas televisivas que informam e, ao mesmo tempo, entretêm os espectadores, o autor cria um neologismo por meio de. Então, a gente vai voltar no texto e ficar atento ao uso da conjunção adversativa, seguido da expressão a boa notícia que, e a neologismos. Então, vamos ao texto. O telejornalismo é um dos principais produtos televisivos. Sejam as notícias boas ou ruins, ele precisa garantir uma experiência esteticamente agradável para o espectador. Em suma, ser um infotenimento. Guarda essa palavra. Para atrair prestígio, anunciante e rentabilidade. Porém, a atmosfera pesada do início do ano, gente, vamos lembrar que essa prova aqui foi do finalzinho do ano passado, tá? Em 2019? Foi a prova do final. Prova do final de 2019, final de 2019, foi o vestibular da Unicamp de 2020. Então, essa prova foi feita em 2019, realizada em 2019 para ingresso em 2020. Então, esse começo de ano que ele está falando aqui é o começo do ano de 2019, tá? Lembra aí o que aconteceu no começo do ano de 2019 de Brumadinho, do CT do Centro de Treinamento do Flamengo, enfim. Porém, a atmosfera pesada do início do ano baixou nos telejornais. Brumadinho, jovens atletas mortos no incêndio do CT do Flamengo, notícias diárias de feminicídio, de valentões armados matando em brigas de trânsito e supermercados. Conjunções adversativas e adjuntos adverbiais já não dão mais conta de neutralizar o tsunami de tragédias e violência e de amenizar as más notícias para garantir o infotenimento. No jornal, é apresentada matéria sobre uma mulher brutalmente espancada, internada com diversas fraturas no rosto. Em frente ao hospital, um repórter fala: mas a boa notícia é que ela saiu da UTI e não precisará mais de cirurgia reparadora na face. Agora, repórteres repetem a expressão: a boa notícia é que, buscando alguma brecha de esperança no outro lado das más notícias. Esse é o texto, certo? Então, vamos lá, questão 65. Considerando a matéria apresentada no jornal, o uso da conjunção adversativa seguido da expressão a boa notícia é que permite ao jornalista. Então, vamos voltar. Que conjunção adversativa a gente tem antes da expressão? Mas. Ali quase no finalzinho, em frente ao hospital, um repórter fala, mas a boa notícia é que. Então, o uso desse mas. Né? Então, o uso da conjunção adversativa mas, seguido dessa expressão, permite ao jornalista apontar a gravidade da notícia e compensá-la, expor a neutralidade da notícia e reforçá-la, minimizar a relevância da notícia e acentuá-la, ou revelar a importância da notícia e enfatizá-la. O que vocês acham? Professor, eu acho que porque ele realmente usa isso, ele mostra que a notícia é realmente grave, tipo assim, olha, ela tá na UTI, mas pelo menos ele tenta compensar a gravidade com alguma coisa boa. Então, creio que seja por causa disso. Tá. Quem mais tem aí? Gente, pode me chamar de Jéssica, viu? Não precisa me chamar de professora, não, se vocês não quiserem. Ainda é estranho pra mim. O que mais? Alguém acha que é alguma outra? Ou quem acha que é a pode só mandar ali. A maioria tá falando A aqui. Então, bom, essa realmente é a conjunção adversativa, mas ela introduz duas ideias opostas. Exatamente isso. Então, alguém abriu o microfone? A gente tem que ficar atento, né? Porque a A e a D seriam as duas opções. E a B e C seria a que a gente ia eliminar, né? Isso. Você falou qual que seriam as duas opções? A A e a D. A e a D. Sim. Então, tem que ficar muito atento para não ler com pressa e acabar errando, né? Uhum. Prestar muita atenção na hora de fazer. Então, exatamente. Vamos lá, vamos eliminar as outras questões. Expor a neutralidade, ele não expõe a neutralidade, ele fala que ela tá na UTI. Ela tá na UTI
enfim, ele não expor neutralidade da notícia e reforçá-la. Ele não expõe neutralidade nenhuma e não reforça nenhum tipo de neutralidade. A conjunção adversativa mas coloca duas ideias opostas, tá? Então, só para dar um exemplo para vocês. Tá frio, mas eu quero tomar sorvete. Então, ninguém espera que se tome sorvete no frio, duas ideias opostas aí. A C, minimizar a relevância da notícia e acentuá-la. Ele não minimiza a relevância da notícia, tanto que ele fala, ela está na UTI. Ele fala que ela está ou ela já saiu? Eu não lembro agora. Ela saiu da UTI, então ele fala, ela saiu da UTI, depois de apresentar todo o caso ali, ele não está minimizando a relevância da notícia. A D, revela a importância da notícia e enfatiza. A notícia é importante, a notícia, enfim, ela tá ali, mas a conjunção mas não tá enfatizando, nem revelando nenhum tipo de importância. A conjunção mas não tá enfatizando essa importância. A notícia já tá ali ocupando o espaço no jornal, ela já é importante. O que a conjunção mas faz? Aponta a gravidade e tenta compensar. É exatamente essa a questão. Aponta a gravidade. Ela foi brutalmente agredida ali, espancada, esfaqueada, não lembro agora, mas ela foi brutalmente agredida, mas a boa notícia é que ela não vai precisar de cirurgia. Então, ele aponta a gravidade e tenta compensar, de alguma forma, né? Que aí é exatamente isso que o texto trata o tempo inteiro. De que tinham tantas tragédias acontecendo no começo de 2019, ainda tem, né, até hoje, mas de que tinham tantas tragédias acontecendo que não dava, eles precisaram achar algum tipo de recurso para tornar o jornal minimamente agradável para quem está assistindo, né? Então, aconteceu isso de ruim, mas a boa notícia é que, então, em meio a todo esse caos, é igual que a gente vê agora, né? Em meio a todo esse caos da pandemia, de Covid, né, blá, 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 a boa notícia é que os Estados Unidos começou a vacinar, né? Então, por exemplo, ontem os Estados Unidos bateu recorde de infectados. Mas a boa notícia é que está começando a vacinar as pessoas. Então, eles apontam a gravidade, bateu recorde de infectados desde o começo da pandemia, mas está começando a vacinar as pessoas. Então, uma forma de compensar. Questão 66. Para se referir às matérias jornalísticas televisivas que informam e, ao mesmo tempo, entretêm os espectadores, o ator cria um neologismo. Que neologismo que ele cria? Alguém sabe dizer? Um neologismo seria uma palavra nova, que a gente cria, uma palavra inventada, digamos assim. Ô, professor. Oi. É o infotenimento, né? Aquela que tá sublinhada lá, né? Isso mesmo. Matheus, você tá arrasando. Então, pelo que eu lembro das aulas que eu tive, infotenimento é uma derivação prefixal, né? Porque o info, ele vem antes da palavra entretenimento, né? Foi tirado o entre de entretenimento e colocado o info, né? Pega essa sua explicação, essa sua explicação mesmo, foi tirada a palavra entre, de entretenimento, colocado info, mas não é prefixal. Eu vou explicar ainda. Mas esse é o neologismo mesmo, infotenimento. Aí é derivação prefixal, justaposição, aglutinação ou imprópria. Eu vou explicar. A prefixal é quando a gente realmente põe algum prefixo vem antes, né? Então, precede a palavra. Por exemplo, feliz. De feliz, a gente deriva a palavra infeliz. E a gente colocou o in ali no comecinho. Então, é prefixal. Justaposição. A gente coloca guarda-roupa. Guarda-roupa é justaposição, porque eu só coloquei as duas palavras ali lado a lado, sem tirar nenhuma letra de nenhuma delas. Guarda-roupa. Girassol, né? Pensa a plantinha ali que gira de acordo com o sol. Então, gira, sol. Não tirei nenhum tipo de letra, só juntei as duas. É justaposição, as duas foram colocadas lado a lado. Aglutinação é quando eu pego duas palavras, eu junto elas, mas elas sofrem alguma mudança. Por exemplo, boquiaberta.
Nossa, eu vi um negócio no final de semana que eu fiquei boquiaberta. A pessoa ficou de boca aberta. Então, a palavra boca, mais a palavra aberta, só que elas sofrem mudanças. Elas não são simplesmente colocadas uma do lado da outra, igual justaposição. Elas sofrem mudanças, não é boca aberta, é boqui aberta. E tem a derivação imprópria também, que eu vou explicar mais para frente como é bonitinho, mas é quando a gente pega uma palavra que pertence a uma classe gramatical e troca ela de classe gramatical. Então, vamos pensar a palavra verde, por exemplo. A palavra azul. A minha blusa é azul. É um adjetivo, uma característica da minha blusa. Aí eu falo, nossa, o azul do céu tá lindo hoje. Eu transformo a palavra azul, que é originalmente um adjetivo, em um substantivo. Entendi, então. Então, a palavra info vem de informação, é isso, né? Isso! A palavra info vem de informação. A palavra entretenimento, a palavra tenimento vem de entretenimento. Então, infotenimento é um neologismo por meio de? Aglutinação? Isso mesmo. Eu coloquei aqui para explicar para vocês, ó, revisando conceitos, então. É por aglutinação mesmo, ó, composição por aglutinação. Infotenimento é informação mais entretenimento. Outros exemplos é planalto, é de um plano no alto. Planalto, boquiaberto, que eu já falei. Composição por justaposição. Girassol, beija-flor, guarda-roupa, paraquedas. Tudo colocado lado a lado. Então, paraquedas é um suprimento que você usa para quedas. Passatempo é uma coisa que você faz para passar o tempo. Então, passatempo. Pontapé é um chute com a ponta do pé, pontapé. Então, a derivação prefixal. Infeliz vem de feliz, desfazer vem de fazer, impaciência de paciência, todas com alguma coisinha adicionada antes. Então, prefixal, precede a palavra. E a derivação sufixal, que é o que vem depois. Folhagem vem de folha, a gente só acrescenta o gen ali. Igualdade vem de igual. Florescer vem de flor. E a derivação imprópria, que é o que eu já expliquei, ocorre quando a palavra pertence a uma classe gramatical e é usada como se fizesse parte de outra classe. Então, por exemplo, meu livro favorito é aquele de capa verde, que aqui o verde está sendo usado como um adjetivo, e na outra ela vem como um substantivo. O verde da natureza agrada a todos. Certo? Alguma dúvida em relação a essa questão? Um autor interessante para estudar esse assunto é o Guimarães Rosa, né? Ele que gostava de... Sim. Muito interessante. Pena que a Unicamp não colocou nada dele esse ano. Se eu não me engano, né? Eu não sei, minha memória é horrível. Eu acho que não. Mas eu coloquei listinha ali no começo para vocês. Então eu vou usar essa questão aqui para revisar alguns assuntos, que aqui no texto ele fala ali conjunções adversativas e adjuntos adverbiais já não dão mais conta de neutralizar o tsunami de tragédias e violências. Então vamos lembrar o que é adjunto adverbial. Quando eu tenho um verbo, esse verbo possui argumentos essenciais e argumentos complementares. Os essenciais é tudo aquilo que é necessário para se ter a ideia completa daquele verbo e da situação. E os complementares, por sua vez, não são necessários para compreender o enunciado. O adjunto adverbial, calma, vou dar um exemplo. Olha o exemplo aqui. Entre o cafezal e o sonho, o garoto pinta uma estrela dourada na parede da capela. O que nessa frase é essencial para eu entender? Pega o verbo, que é pintar. O verbo principal ali, o garoto pinta, pintar. O que é essencial para eu entender? Tem o verbo pintar. Eu preciso saber quem pinta e o que ele está pintando. Então, o garoto pinta uma estrela dourada. O garoto é o sujeito, é um argumento essencial, e pinta uma estrela dourada é o objeto direto, né? Vocês lembram lá? Pinta o quê? Uma estrela dourada. Uma estrela dourada é o objeto direto. São esses dois os argumentos essenciais. Quando eu falo argumento, são os termos da oração, né? Sujeito, objeto, complemento,
adjunto, enfim. Então, são esses os dois argumentos essenciais. O garoto e uma estrela dourada. O garoto pinta uma estrela dourada. Perfeito, entendi ali tudo o que engloba a ideia do verbo. Quem pinta, o que pinta, acabou. Mas eu tenho um complemento ali, ó. Esse complemento, ele é um argumento não essencial. E esse é um adjunto adverbial. O adjunto adverbial é um termo de oração que indica uma circunstância e acrescenta uma ideia de tempo, lugar, modo, finalidade, circunstância, entre outras coisas. Então, entre o cafezal e o sonho e na parede da capela, são adjuntos adverbiais que indicam um lugar. Entre o cafezal e o sonho é um lugar, e na parede da capela é outro lugar. É onde ele está pintando a estrela dourada. Complementa a ideia, certo? O adjunto adverbial, ele complementa a ideia. Então, que o garoto está pintando uma estrela dourada na parede da capela, enfim, ele te dá uma visão mais clara da coisa. Mas não é essencial para você entender. Porque se eu falar para você, o garoto pinta, você fala, pinta o quê? Uma estrela dourada. Não, você não precisa saber onde. O onde não é essencial para você entender, certo? Outras maneiras mais fáceis. Ó, coloquei uns exemplozinhos ali. Durante o verão, li 2 romances. O que é importante? Que eu li 2 romances. Eu tenho o li, que é o verbo, ler o quê? Quem lê alguma coisa. 2 romances, e o eu, que está subentendido no li, no verbo ler. Durante o verão, é um acréscimo. Não é um argumento essencial, é uma informação que acrescenta. Durante o verão é uma adjunta adverbial de tempo, beleza? Eles se respeitam muito. Eles se respeitam. O muito é um adjunto adverbial que demonstra intensidade. Então, que eles se respeitam muito. Mas se eu tirasse o muito, eu poderia entender perfeitamente o que a frase está querendo dizer ali, tá? Nesse caso, muito também é um advérbio. Nas classes de palavras lá, muito também é um advérbio de intensidade. Os alunos estudaram muito, é a mesma coisa, né? Mesma explicação. Todos falavam do vestibular. Do vestibular é o assunto. Então, vamos supor, eu, professora, cheguei na sala de aula, nossa, cheguei lá, todos os alunos estavam falando do vestibular. Eu acrescentar informação sobre qual era o assunto que eles estavam falando é um acréscimo a mais, não é nada essencial. Eu poderia só dizer, cheguei na sala, ou cheguei, todos os alunos estavam falando. Estava aquele blá, blá, blá na aula, aquela falação. Eu falar que eles falaram sobre o vestibular, eu estou acrescentando uma informação que não é essencial para entender o contexto, certo? Aqui outro exemplo. Apesar do mau tempo, o jogo foi ótimo. Então, a informação essencial é que o jogo foi ótimo. Eu falar, apesar do mau tempo, é um adjunto de concessão. Concessão é essa ideia oposta, certo? Não necessariamente oposta, não da mesma forma que a adversativa, mas essa ideia de que quando o tempo tá mal, espera-se que o jogo não seja tão bom, porque chove, enfim, mas apesar do mau tempo, o jogo foi bom. Essa ideia de concessiva. E os brasileiros comemoraram o resultado da Copa de 2002. Dá para entender perfeitamente que os brasileiros comemoraram o resultado da Copa de 2002. Foi quando o Brasil foi campeão. Eu acho que foi em 2002, né? Foi a última Copa que a gente teve. Saudades. Mas o Hexa ainda vem. Mas enfim. E aí aqui eu acrescentei o ruidosamente. Então, para dar uma ideia de como que os brasileiros comemoraram. Essa informação não é essencial para entender a oração, enfim, mas ela é um acréscimo, então é um adjunto adverbial. Beleza? Alguma dúvida sobre isso? Tá, então vamos passar aqui. Laila também falou sobre conjunções, vou passar rapidinho sobre conjunções. Lembram de conjunções responsáveis por ligar uma oração a outra? Aqui eu vou falar especificamente das conjunções coordenativas. Oração, o que é oração? Vou relembrar vocês também. É uma estrutura na qual o seu sentido gira em torno do verbo. Certo? Então, vamos voltar aqui, por exemplo. O jogo foi ótimo é uma oração. A gente tem um verbo. Para ser oração, precisa ter um verbo. O garoto pinta uma estrela dourada é uma oração. Uma frase não necessariamente precisa ter um verbo. Se eu falar, ai, que dor, não tem um verbo nessa frase.
mas ela é uma frase, ela não tem um verbo, então não é uma oração, mas é uma frase. E um período é quando eu tenho a ideia completinha ali. Então, por exemplo, o garoto pinta uma estrela dourada. O garoto pinta uma estrela dourada na parede. Isso é um período, certo? E também uma oração. Um período pode ter um verbo só. Se o período tiver 2 verbos, ele é um período composto. Que aí são 2 orações. Cada oração só pode ter um verbo. O período pode ter mais de um verbo. Por exemplo, nesse exemplo que eu dei, Jéssica está... Faltou o verbinho feliz ali. Peraí que eu vou arrumar. Jéssica está muito feliz. Felizona. Jéssica está muito feliz. Essa é uma oração. Jéssica está muito feliz. Tem um verbo ali, está. Dando aula é outra oração. A oração não necessariamente tem o sentido dela completo, tá? Dando aula tem o verbo ali dar. Então, é outra oração, mas ela não tem o sentido dela completo. E ali, os alunos estão muito felizes. Gente, eu tô feliz, mas eu esqueci de colocar feliz em todos os lugares. Aqui. Os alunos estão muito felizes. Os alunos estão muito felizes assistindo a aula. Também é outra oração. Oração só pode ter um verbo e tudo isso é um período composto porque tem mais de um verbo, mais de uma oração. Certo? Então, conjunções. Voltando, Jéssica está muito feliz dando aula e os alunos estão muito felizes assistindo a aula. A conjunção aqui é a palavrinha e, que junta as 2 orações. Então, eu tenho Jéssica está muito feliz, Jéssica está dando aula e os alunos estão muito felizes assistindo a aula. Então, a gente tem a conjunção e que liga as 2 orações, que é a conjunção aditiva. Passando rapidinho pelas conjunções para vocês lembrarem, as adversativas expressam contraste, oposições de ideia, mas, porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto, não obstante. As aditivas dão ideia de adição, e, nem, e não só, mas também, não só, como também, bem como, não só, mas ainda. Então, eu não só gosto de sorvete, como também gosto de açaí. A grande discussão aí, a grande discussão entre sorvete e açaí, só para dar uma ideia para vocês da aditiva. Alternativa expressa uma ideia de escolha, então, ou, ora, já, enfim. Conclusiva expressa uma ideia de conclusão, logo, pois, quando pois vem depois do verbo, portanto, por conseguinte, por isso, assim. E a explicativa, que tem a ideia de explicação, que porque, pois, antes do verbo, o pois pode ser tanto conclusiva quanto explicativa, mas leva em consideração a posição dele em relação ao verbo e o contexto. E por quanto. Certo? Alguma dúvida? Não? Gente, eu não vou conseguir terminar tudo com vocês aqui, então eu vou nessa daqui da charge, tá? Mas as questões estão aqui. Eu vou fazer essa da charge, que eu gosto mais. E aí, qualquer coisa, se der tempo, a gente volta nas outras. Se não, o gabarito está aqui. E vocês podem me chamar quando quiserem para tirar dúvidas, tá? Então, questão 69, texto 1. Leia os versos iniciais da peça. Se correr, o bicho pega. Se ficar, o bicho come. De Oduvaldo Viana Filho e Ferreira Goulart, em formato de cordel. Em formato de cordel, os versos são cantados por todos os atores. Se corres, bicho te pega, amor. Gente, eu não vou cantar porque não sei cantar, tá? Eu vou ler mesmo. Se ficas, ele te come. Ai, que bicho será esse, amor? Que tem braço e pé de homem? Com a mão direita ele rouba, amor. E com a esquerda ele entrega. Janeiro te dá trabalho, amor. Dezembro te desemprega. De dia ele grita, avante, amor. De noite ele diz, não vá. Será esse bicho um homem, amor? Ou muitos homens será? Texto 1. Texto 2. Observe a charge de Laerte, que fez parte da mostra Maio na Paulista em 2019. Se correr, o bicho pega. Se ficar, o bicho come. Se unir, o bicho foge. Então, aí as passeatas que tiveram, né, em 1º de maio de 2019, certo? Então, vamos à questão. Considerando a relação entre os textos 1 e 2, conclui-se que a charge resgata a temática do cordel, rompendo com o impasse vivido pelos personagens, reafirma o dilema dos personagens da peça, parafraseando os versos iniciais do cordel, evidencia a tradição popular nordestina, utilizando a imagem para sofisticar os versos,
e confirma a força transformadora da versificação popular, reproduzindo-a em imagens. O que vocês acham? Aqui ficou, infelizmente, em telas separadas, não sei o que vocês preferem. Vou ficar mudando aqui um pouquinho para vocês poderem ver. Mas vamos lembrar, o texto 1 é o texto de cordel, é canção, que ele fala quem é o bicho, que se ficar o bicho pega, se correr o bicho come. E o texto 2 é a charge. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, se unir o bicho foge. Alguém abriu Professor, o fone? Diga. seria a letra A, Por quê? porque no cordel ele fala que de certa forma ele fala do se correr o bicho pega, fala que o homem, né, uma hora dá, uma hora toma, questão da corrupção. No segundo, na charge, ele traz uma solução, de certa forma, que é a união do povo, né? Tipo as passeatas, 1º de maio, que está na charge. Então, de certa forma, ele rompe com o impasse que tem dos personagens. Vamos lá, segura essa explicação aí. Vou esperar para ver se mais alguém vai responder. B, por que a B? Gente, alguém levantou a mão. Eu não sei como é que eu faço para permitir você falar. Mas pode falar, quem levantou a mão. Pode abrir o microfone. Ah, tudo bem. Bom, ninguém mais falou, então eu vou explicar. É a letra A. Vamos lá, vamos ver por que não são as outras. Reafirma o dilema dos personagens da peça, parafraseando os versos iniciais. Sim, realmente tem a questão do dilema aqui. Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come, tá aqui até desenhadinho. E parafraseia os verbos iniciais. Mas, assim, a relação entre o texto 1 e o texto 2 vai além, porque a gente tem o terceiro quadrinho da charge. Se unir, o bicho foge. Isso não tá no cordel inicial, então ele não tá parafraseando. E ele resolve o dilema. Então ele não tá... Ele traz o dilema. Se ficar, o bicho pega, se correr, o bicho... Se ficar, o bicho pega, se correr... Não, se ficar, o bicho come, se correr, o bicho pega. Ele coloca esse dilema, mas ele traz uma solução. Certo? Ele coloca o dilema, mas ele traz uma solução. Ele parafraseia os versos iniciais do cordel, mas ele traz um verso novo que resolve esse dilema. Então, ele não está reafirmando o dilema. Ele está solucionando o dilema. Na letra C, evidencia a tradição popular nordestina, utilizando a imagem para sofisticar os versos. Não fala nada sobre a tradição popular nordestina sendo evidenciada. Inclusive, a charge foi feita em São Paulo, né? Exposição na Paulista, então não. Confirma a força transformadora da versificação popular. Não, no texto 1 ele não fala nada sobre essa força transformadora. Né? Realmente é a opção A. Resgata a temática de cordel, rompendo com o impasse vivido pelos personagens. Por quê? No texto 1 ele só fica ali nesse impasse. Se corres, o bicho pega, se ficas, o bicho come. Que bicho que é esse? Tem braço e pé de homem e tudo mais. E cuidado que falou sobre a corrupção. Pode ser sim a corrupção, na verdade, mas não é sobre isso que a questão está tratando, é sim, né? A gente pode aí interpretar como sendo sobre a corrupção e tudo mais, mas não é sobre isso que está tratando, mas é sim a letra A. Porque ele rompe com o impasse vivido pelos personagens. Tem matemática política aí atrás dos dois textos, mas esse é o principal foco, que ele rompe com o impasse vivido. No primeiro é só impasse, então o que a gente faz? Né? Se corre, o bicho pega, se fica, o bicho come. O que a gente faz? Quem é esse bicho? No texto 2, ele traz a solução.
Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come, mas espera aí, se unir, o bicho foge. Então, é exatamente isso, tá? Aqui tem um gabarito para vocês de todas as questões, tá? Eu fiquei sem fazer a questão 67 e a questão 68. Se alguém quiser ler aí, eu recomendo que vocês descansem agora, mas se depois, em algum outro momento, alguém quiser ler, tá ali. E também deixei aqui dois links para vocês que eu pretendia passar. Tem essa paródia, figuras de linguagem, que eu acho muito legal. Inclusive, não sei, de repente, se vocês tiverem um tempinho agora, depois da aula, eu vou colocar até aqui para vocês, no chat. Assistam, é bem legal, bem rapidinho, é 4 minutinhos, para relembrar aí as figuras de linguagem. E uma paródia de conjunções coordenativas também, que eu já passei ali em cima. Tá os 11 minutos desse vídeo, então aí tá o link para vocês, tá? Não sei se vocês acham que dá tempo de fazer mais uma, ou se vocês já querem encerrar. Professor, Oi. tem como você mandar no grupo depois o link? Que o chat meu está com problema aqui. Vou mandar, já tô mandando já. Peraí, pronto. Obrigado. Pronto. Nada. Então é isso. Só antes de eu finalizar, eu quero só fazer um adendo sobre essa questão aqui, 68, que eu não vou conseguir fazer. Só relembrar aí para vocês também o assunto sobre o preconceito linguístico, né? Que é o que eu falei lá no comecinho, sobre níveis de linguagem, que isso pode cair também, né? Que o preconceito linguístico é quando alguém vira... vamos pensar aqui em vários exemplos. Às vezes, pessoas que não tiveram acessibilidade à educação e falam de certa maneira que é considerado errado, e eu estou usando entre aspas aqui porque não é errado, é considerado inadequado, e essa pessoa é julgada por isso, né? Então, você está falando errado, porque a pessoa não conjuga o verbo, ou fala, não sei, deixa eu pensar, as amigas foram. Um exemplo aí, né? Não queria falar isso para vocês desse jeito, mas só para relembrar. Aqui, por exemplo, ele fala se amostrar, né? E o personagem, vou ler aqui rapidinho para vocês. Pela milésima vez, por favor, se amostrar não existe. Não pega bem usar uma expressão incorreta como essa. Ora, veja, incorreto para mim é o que não faz sentido. Se amostrar faz sentido para boa parte do país. Então é isso, o que faz sentido é correto. A gente tem aquelas questões de adequado e inadequado. Tem coisas que você conversa de uma maneira com seus amigos numa mesa de bar e você conversa de outra maneira com um professor, enfim. Né? Eu estou conversando com vocês aqui de uma forma e com os meus amigos numa mesa de bar eu converso de outra forma. Essa questão do que é adequado e inadequado, né? Da gente nunca falar que alguém está falando errado, enfim. Porque tem várias situações para a gente empregar a língua e a gente também tem que lembrar que tem pessoas que não tiveram acesso à educação ou a uma aula como essa, enfim, e que falam numa modalidade da língua, numa variedade da língua que não é prestigiada, né? Então, a gente tem aí a língua é um organismo vivo, vamos lembrar, e a língua varia aí em várias formas, certo? Então, é isso, gente, a gente fica por aqui. A gente se conheceu hoje, eu sei, mas desejo boa sorte para vocês amanhã, na prova de depois de amanhã, em todos os vestibulares. Espero que a gente esteja junto aqui nas próximas semanas também para fazer revisão dos outros vestibulares. Amanhã não se esqueçam de levar máscara, álcool, RG, caneta preta e água, muita água. Foco na aguinha, tá bom? Um lanchinho ali. Vão na fé, fiquem tranquilos e descansem. Descansem muito agora. Ai, que bom que vocês gostaram, gente. Eu fico muito feliz. É o Power Ranger. Eu era sempre amarela. Eu gostava. Na verdade, eu gostava do vermelho, porque o vermelho é líder. Eu sempre gostava, eu queria ser o vermelho. O vermelho é líder, eu adorava. Mas eu gostava também dos que tinham um diferentão, tipo assim, um Power Ranger cinza, que aparecia de vez em quando. Eu adorava. Quando era criança, eu chutava várias paredes aqui em casa, achando que eu tava salvando o mundo. Então é isso, gente. Boa noite. Aí, a gente já pode fazer o Power Ranger aqui, ó. Tem a rosa, tem a amarela, tem a vermelha. Isso aí, boa noite para vocês. Descansem, bebam água, não se esqueçam da máscara e do álcool gel.
E se cuidem. Boas provas, né, para as próximas aí para vocês. Um beijo no coração de cada um.